Queria mostrar uma foto que é de 1942, uma foto clássica na ufologia, mas vale a pena contar. Ela está logo à direita do meu livro ali, aquela foto em preto e branco. Isso, exatamente, essa foto. Nós começamos a conversa hoje falando sobre, né, os abatimentos de OVNIs. Pô, fato impressionante isso daí. Então, essa foto saiu lá no Los Angeles Times, isso aí aconteceu em fevereiro de 1942, ou seja, em plena Segunda Guerra Mundial. O Japão tinha atacado Pearl Harbor em dezembro de 1941, e aí o que acontece? Em determinada madrugada, em fevereiro de 1942, começaram a ver luzes, né? E aí conseguiram, né? Deram alerta, e aí conseguiram centralizar com os holofotes esse objeto não identificado. Foram disparados na ocasião mais de 1.400 tiros, obviamente arma de grosso calibre, que simplesmente não fizeram nada, não danificaram nada nesse objeto, que ficou parado ali um tempo, depois se afastou. Qual foi a explicação? Na época e também depois no começo dos anos 80, balão meteorológico. Desculpa. Balão, então, quer dizer, novamente as mesmas desculpas, novamente a mesma falta de respeito. Né? Por que eu lembrei disso aí, eu trouxe? Por essa questão. Quer dizer, a nossa tecnologia, será que ela avançou tanto de 1942 para cá, que antes não conseguia derrubar e agora consegue derrubar? Eu não acredito nisso. Né? O que eu acredito, eles estão, talvez, com alguma informação ou que nós pesquisadores percebemos que as coisas estão acontecendo num ritmo acelerado e de repente estão criando isso aí para preparar alguma coisa, ou aquela questão do ataque de bandeira falsa, que é muito utilizado, né? Ou seja, explicando o que é ataque de bandeira falsa é quando você tem, por exemplo, dois países vizinhos, né? O país A e o país B, o país A quer entrar em guerra com o país B, só que ele não quer ter iniciativa. Então ele forja um ataque como se fosse o país B atacando, e ele fala, eu só vou apenas contra-atacar que eu fui atacado primeiro. Só que esse primeiro ataque não foi o país B que fez, foi o próprio país A que forjou. Então são N possibilidades. Né? Sabemos da situação delicada, né, política e financeira dos Estados Unidos, então eu acho que assim, a gente ainda vai descobrir daqui a algum tempo o que está acontecendo lá com essa questão de derrubadas de OVNIs. Uma coisa que acontece, que isso daí eu já pude conversar com vários pesquisadores tal, na área de poluição. A gente tem uma coisa chamada poluição luminosa, ou poluição lumínica, que é esse halo de luz que você vê quando você está na estrada. Você vai chegando numa cidade, você vê aquele monte de luz. E tem umas imagens da NASA, tal, que são... O pessoal acha lindo aquilo, né? Ver assim, tem um mapa do mundo e tal, e com um monte de luz, né? Pipocando luz. Aquilo ali é energia elétrica perdida sendo dissipada para o espaço. Aquilo ali é poluição, aquilo ali é horrível. Se elas tivessem as luminárias dirigidas corretamente e tal, a gente conseguiria ainda ver o céu e as estrelas. Então, a gente tem, como espécie, a gente tem 50 mil anos de evolução. Nos últimos 100 anos, cara, a gente deixa de olhar para o céu, que foi o nosso grande orientador nos últimos 50 mil anos. Tá? Então a gente se orientava totalmente para o céu. Então a quantidade de objeto, né, ou de luzes misteriosas, ou seja, OVNI, ou seja, nem entrar na questão se veio de fora, se é terrestre e tal, mas que você deixa de ver, é gigantesco por causa da poluição luminosa. Procura olhar para cima para você ver, você não consegue ver uma estrela, cara. Sabe? E é interessante porque num dos grandes tremores que teve, dos grandes terremotos que teve na falha de San Andreas, nos Estados Unidos, que eu acho que foi o de São Francisco e tal, o maior número de contatos que os bombeiros tiveram eram de pessoas falando que estavam vendo luzes estranhas no céu. Você sabe o que era, bicho? Tinha entrado em blackout, eles estavam vendo a Via Láctea. Eles nunca tinham visto a Via Láctea. Então você tem hoje crianças, adolescentes que nunca viram o céu estrelado. Absolutamente nunca viram. Tá? E isso daí quebra, na verdade, não é só uma tradição
mas quebra um processo de percepção evolutiva de mais de 50 mil anos. Então a gente não está vendo um monte de coisa que está acontecendo.